Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero agradecer à igreja pelo presente, pelo carinho, pelo amor. E dizer que eu amo vocês, estão dentro do nosso coração. E é um prazer servir ao Senhor junto com vocês. Até que Ele venha. Amém? Amém. Graças a Deus. Hoje comemoramos, como vocês sabem, nosso aniversário de casamento, 40 aninhos atrás. A essa altura estávamos casamos no sábado à noite. E me lembro com carinho aquele dia. Para comemorar os 40 anos, né, a gente procurou fazer bodas de prata para comemorar 30 anos, comemoramos, e agora 40, assim, em termos de celebração, né? Aí eu prometi à esposa que ela poderia visitar os netos lá na América do Norte, foi. Então, senti que quase como pago aí o negócio de celebração, mas ia ficar muito seco esse negócio, né? Então, assim, escondidinho, procurei marcar assim um hotel lá em Bonito, lá uma pousada, por simples que seja, mas fiz isso daí, aí de repente fala, meu bem, arruma a malinha aí que a gente está saindo hoje, volta amanhã, uma rapidinha curta, mas a gente vai celebrar alguma coisa. Aí foi toda feliz, que ela adora essas coisas, né? E fomos para lá e tal, chegamos lá, toda aquela coisa. À noite levei para jantar, tem que fazer isso daí e tal. E eu tinha 2 presentinhos que eu estava escondendo aquele negócio, mas é tão difícil esconder presente, né? Dentro do carro e tudo mais. Um enfiei embaixo do banco, bem escondidinho, o outro eu pus junto com o step, com o pneu, ali. E assim foi. E aí à noite fala-se umas palavrinhas, sabe como é que é e tal. E aí eu entreguei o primeiro presentinho, que era um perfume, né? Ela ficou toda feliz e tal, ai, que gostoso, aquela coisa. Mas a surpresa mesmo estava para chegar. Aí eu mencionei quão especial ela era, e aí dei um presente para ela, e era uma coisa que ela estava querendo, né? Ela ganhou um anel especial, e ali a gente pôde expressar o nosso amor. Mas não acabou aí. A hora que ela achou que estava indo para dormir, terminar, a hora que ela chega e abre a porta do quarto, ali estava todo enfeitado, com pétalas de rosa e cesta com flores, vela, chocolate, toda aquela coisa lá, né? Então, deu para celebrar. Só que o chocolate não deu para comer, nós estamos de jejum, fazendo a oração. Trouxemos para comer no final, né? Só ficamos olhando para ele assim, ficou de lado, né? Graças a Deus. Mas foi um momento especial e dou graças a Deus por minha esposa. Levanta sua Bíblia comigo. Essa é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente declaro, minha mente está atenta, meu coração está receptivo, e eu serei transformado em nome de Jesus. Amém. Nosso texto está lá em Filipenses capítulo 4, vai abrindo a sua Bíblia ali. Enquanto você abre, eu faço a pergunta: você gostaria de estar sempre feliz? Sempre feliz? Pensa nisso. Mesmo em momentos tristes, né? Eu ia falar em momentos de tristeza ou momentos... como é que a gente pode estar feliz em momento triste? É um paradoxo esse negócio, não é verdade? As duas coisas se contradizem. Felicidade e tristeza, como é que se pode viver com as duas coisas juntas? Não é? Mas a alegria no meio da tristeza, humanamente, ela parece impossível. Mas a palavra de Deus, o nosso próprio Deus, declara que nós
podemos ser felizes mesmo no meio das tristezas. E você pergunta, como? Bom, espera um pouco que a gente vai ver já como. Abra sua Bíblia comigo, então, lá em Filipenses 4, 1 a 4. Aliás, eu iria ler só o versículo 4, mas vamos começar do 1. Portanto, meus amados irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado para a causa ou na causa do Evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Vamos ler o versículo 4 juntos? Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Algumas traduções dizem, regozije sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozije-se, não é? Mas é a mesma coisa aí. É interessante que essa igreja de Filipenses, lembrando o tema da mensagem, então, a alegria do cristão. Essa igreja de Filipenses estava sendo perseguida já há um bom tempo pelos judeus, né, pelo próprio povo, e também pelos romanos. Os cristãos estavam sendo presos e muitos deles estavam sendo mortos, e a igreja então estava angustiada, estava numa aflição, e talvez até a Bíblia não fala, mas talvez estava batendo aí um desânimo no coração daqueles irmãos. Paulo estava preso em Roma, estava sob forte vigilância ali da guarda petroniana, e mesmo assim em cadeias, ele foi pregando o Evangelho, e diz a palavra de Deus que até da casa de César, muitos se converteram ao Evangelho de Jesus, e de lá da cadeia ele trazia ânimo aos irmãos, trazia uma palavra de encorajamento. Logo no versículo 1 ele diz uma coisa que eu em particular me simpatizo muito, porque ele diz assim, meus amados irmãos, a quem amo e a quem tenho saudades, vocês são a minha coroa, a minha alegria e a minha coroa. Eu confesso, irmãos, que esse é o meu sentimento com vocês, o meu sentimento com a igreja. Coração de pastor é assim mesmo, acho que Deus faz alguma coisa ali, e a igreja é a alegria do pastor, o povo dele, o rebanho que Deus deu para ele cuidar e orar e zelar e trabalhar. E quando a gente lembra com saudade, quando está longe, lembra com alegria, e vocês são a coroa da nossa cabeça, né? Aquilo que mostra que traz gozo no nosso coração, de quem nós nos orgulhamos. É isso que eu sinto por vocês nessa noite. E eu falei, eu vou começar do verso 1, porque eu queria expressar alguma coisa assim. Mas já que eu falei do verso 1, Paulo também fala, olha, vocês devem estar firmes aí no Senhor Jesus Cristo, no meio de toda essa luta, no meio de toda essa tribulação. Ele também fala a Evódia, está aí um nome para você dar na sua filha, Evódia, não é? Se não gostar desse, põe o outro, Sintique, não é? Domingo passado eu dei um outro nome para vocês lembram? O Vinícius gostou. Eu acho que ele marcou na Bíblia dele, na capa, para quando tiver um filho colocar aquele nome lá. Nem lembro mais daquele nome. Marcou ou não? Hã? Aí, tá vendo? Marcou, falei que ele marcou. Eu disse. Mas Paulo fala, olha, fala para essas duas irmãs parar com essa briguinha, parar com essa coisa de rancor um com o outro, isso aí não é coisa de crente não. Vai lá, meu filho, e dá uma força aí, coloca as duas em harmonia. Igreja é para estar em harmonia, ninguém pode ter uma coisinha com a outra não, amém ou não? Porque isso aí só atrapalha, não é? Só traz derrota. Então, que todo mundo se dê bem, não deixe nada, nenhuma amargura, nem
coisinha alguma entre um e outro. E vamos tocando para frente o Evangelho aí, crescendo no Senhor Jesus Cristo, fazendo a obra que nós temos que fazer. Ele diz tudo no mesmo propósito, tudo na mesma harmonia. E depois ele vem com uma exortação que realmente essa aqui chama a atenção, que ele fala para nós nos alegrarmos sempre no Senhor. Novamente eu te digo, alegrar. Você não entendeu direito que é para se alegrar, então eu vou dizer de novo, o apóstolo Paulo, alegrai-vos no Senhor, não é? Alegrai-vos sempre. A tradução aqui vem de regozijar ou alegrar, né, que é alegria, gozo, satisfação, júbilo. Mas para um pouco agora, vou dar um tempinho para você pensar. E você se pergunta, eu me regozijo no Senhor? Eu me alegro em Cristo Jesus? Eu vivo uma vida alegre, mesmo no meio das dificuldades, eu tenho esse gozo que a palavra de Deus diz que eu posso ter? Esse tema é complexo, alegria sempre. Na perspectiva do povo daquele momento, então, era pior do que a nossa hoje, não é? Porque o povo estava sendo perseguido por causa do Evangelho, e eles estavam evangelizando, alguns estavam sendo presos, outros à morte, havia pobreza, havia dificuldades de todo tipo, havia tribulações de toda espécie, e eles estavam ali. Paulo fala, sejam alegres, sejam felizes, né, em Cristo Jesus. Mas quando é que a alegria acontece no meio da tribulação, no meio dos sofrimentos, no meio das dores? O senso comum diz que o sofrimento é por causa da culpa de alguma coisa, por causa de um erro grave que fizemos. Os judeus pensaram assim, o sofrimento por causa do pecado. Na teologia positiva, na teologia da prosperidade, eles pregam aí que crente que tem fé em Cristo Jesus, ele nunca sofre, não tem necessidade, a vida dele é tudo beleza, não é? Mas o que é que a palavra de Deus diz? Isso é o que eles dizem, mas o que a palavra de Deus diz? Diz que nesse mundo nós vamos sofrer, nós vamos ter aflições. Então, tem uma porção de texto. O apóstolo Paulo mesmo afirma em Coríntios, segunda carta, 7:4, ele diz lá que alegrar-se no meio das tribulações. Ele fala dessa alegria. Romanos 12:12, ele nos alerta para termos. Irmãos, tem que aturar essa alergia aqui que eu estou tendo, eu vou me livrar dela com a graça de Deus. Mas ele fala para nós termos paciência no meio das tribulações. Como não tem? E Mateus capítulo 5, Jesus vem falando lá que nas bem-aventuranças, e fala bem-aventurados nós seremos, e diz lá, se nós perseverarmos nas tribulações, no meio das injúrias, nós nos alegrássemos, quando nós fôssemos perseguidos com o mal vindo sobre nós, em termos de perseguição, ele fala para a gente do mal que viria. E ele mesmo, o Senhor Jesus, diz, no mundo tereis aflições. Mas olha que interessante, ele diz, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele está ensinando aqui, olha, vocês vão ver mais para frente na palavra, mas ele está dizendo assim, olha, vocês vão ter tribulação, mas você pode ficar animado, alegre, porque eu venci. O que ele está ensinando aqui é que através de mim, nós vamos ter uma vitória com ele, nós vamos estar com ele, e será possível estarmos alegres no meio da aflição. Não quer dizer que a gente não vai chorar, porque existe um significado. Às vezes no meio de um choro, no meio de uma tristeza, há um gozo, há uma alegria profunda dentro do coração. Entende o que eu quero dizer? Existe uma paz que reina, um conforto tremendo que vem de Deus, embora presenciamos, sentimos no coro alguma coisa ruim que sucedeu conosco, com algum ente querido, enfim.
uma tragédia qualquer, seja lá o que for. Então, é fato de que a palavra de Deus vem dizendo que é possível ao crente em Cristo Jesus, não é o membro dessa igreja, da outra igreja, é o crente em Cristo Jesus, sentir, viver em gozo, em alegria, mesmo quando vem tribulações. A Bíblia declara assim: Cristo é a causa da nossa alegria. Você anota isso aí? Cristo é a causa da nossa alegria. O único motivo pelo qual nós podemos verdadeiramente nos alegrar. Ele é a causa, Ele é a fonte. Nós cantamos um hino agora há pouco, no 398, e diz assim, eu vou mencionar uma parte do hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte me fazes sofrer. Não é isso? Ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Acho que eu falei certo esse negócio aqui, não é? Então, o que o autor está dizendo aqui, ou autores, porque tem uma parceria, que nós somos, os crentes em Jesus, são capazes de ser felizes mesmo no meio de tribulações, mesmo no meio de problemas. Por isso o texto diz: alegre-se no Senhor. A Bíblia declara isso, que nós somos capazes de ser felizes com o Senhor. A carta aos Filipenses, essa que acabamos de ler uma parte dela, toda ela foi escrita na prisão pelo apóstolo Paulo. No entanto, essa carta é uma carta, se tivesse uma palavra que descrevesse toda a carta aos Filipenses, a palavra é alegria. Por 14 vezes essa palavra aparece, ou como alegria ou como gozo, aparece na epístola aos Filipenses. Então, mesmo a igreja e mesmo o apóstolo Paulo vivendo um momento dramático na vida, ele ainda escreve, fala do gozo e da alegria, e a igreja é capaz de viver dessa maneira, mas a razão disso é Cristo Jesus. Olha um exemplo que ele fala lá no capítulo 2, versos 17 e 18. E ainda que seja oferecido, ele ser morto, oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isso mesmo. Então tudo que estava passando por causa do Evangelho, todo sofrimento, ele ainda se alegrava. E a fonte vai falando na carta que é o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer, convictos de coração, como o apóstolo Paulo também fala aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, um versículo curtinho, diz lá: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Mas ele quer dizer no Senhor, ou por causa do Senhor. Então é possível o regozijo no sofrimento. A alegria do crente diferencia da alegria do homem natural, muito por causa da sua fonte. O homem natural, o homem que não tem Jesus como Salvador ainda, ele deve a sua alegria aos fatores externos. Entende o que eu quero dizer? Ao conforto, ao dinheiro, à saúde, não é? A morar bem, uma casa num bom lugar, com uma bela vista, não é verdade? Pessoas ao redor que amam e que se dão bem, e comprando coisas, tendo coisas, bebendo, comendo, enfim, acumulando bem. Ele acha e tenta encontrar nessas coisas alegria. O que ele consegue encontrar são momentos de alegria. Momentos de alegria. A alegria da pessoa incrédula em Cristo Jesus, que não conhece Jesus como seu Salvador pessoal, depende das coisas. Mas acontece que essas coisas acabam por natureza não se satisfazendo.
Um dia conversando com um senhor da concessionária da Toyota, e ele estava dizendo, olha, eu tenho uma cliente que vem aqui sempre, 2, às vezes 3 vezes no ano. E o que eu percebi dela, esse homem aí, ambos não são cristãos, não tem nada a palavra. Ele disse, o que percebi dela é o seguinte, que ela vem com aquele carro que ainda está novinho e troca num outro modelo, num mais caro, num mais assim e tal. Mas eu percebo que ela tenta encontrar alegria, satisfação numa coisa nova. Quem sabe isso vai mudar minha vida, quem sabe eu vou ficar mais feliz. Mas acontece que passam uns dias, ela não se apercebe que aquilo não deixou feliz, e ela sente a necessidade de voltar à loja e trocar por mais algum outro, não é? Mas, sem se aperceber, o mundo, numa maneira geral, as pessoas, elas andam dessa maneira, achando que coisas, posição, situações, tanto conforme o seu querer, elas serão felizes. Mas a verdade testifica que as pessoas que possuíram essas coisas, que conquistaram tudo isso, chegam ao final da sua conquista, lá dentro, no seu íntimo, no seu interior, ela vai dizer, mas é isso? Mas é isso? Por isso que vocês veem muito dentro da política e dentro desse mundo caído que nós vivemos, pessoas que têm tanto, e elas conseguem mais tanto, elas matam, elas roubam, elas trapaceiam, elas fazem de tudo para ter mais ainda. Ela tem mais dinheiro do que ela jamais poderá gastar. Se ela vivesse 3 vidas, não gastaria todo aquele dinheiro, não tem como gastar tudo aquilo, mas quer mais, mas nunca satisfaz, porque não são essas coisas que satisfazem o homem. Já falei tantas vezes a palavra de um filósofo cristão que dizia, ou que disse o seguinte, dentro de cada homem, dentro de cada coração, tem um vazio tão grande do tamanho de Deus e que só pode ser preenchido por Deus. Esse vazio, a alegria, o gozo, é só Jesus que dá. Então, para o homem natural, ele acha que a alegria virá através das circunstâncias boas, através das coisas e dos seus sonhos realizados. Mas no caso do cristão, ele não se alegra nessas coisas. Se as coisas são boas. Ninguém aqui vai reclamar se ganhar tudo isso que mencionamos aqui, não é verdade? Mas o motivo da sua alegria não é esse. O motivo da sua alegria é o Senhor Jesus Cristo. A nossa alegria não depende dos meios externos. Por quê? Porque é a comunhão e o relacionamento, a intimidade com Deus é que permite o cristão viver alegre o tempo todo. E isso é o Senhor Jesus Cristo. Isso se dá independente dos acontecimentos, das situações externas. Eu vejo a vida do cristão como um mar revolto. Você já viu um mar revolto mesmo? Aquele que o barco, não precisa ser nem um barco, um navio, ele sobe lá em cima, onde ondas de 10, 15 metros, e cai, balança para cá, balança para lá, é onda para todo lado, no mar alto, aquela coisa toda, lá em cima acontecendo. Tempestade, vento, mas lá embaixo, no meio do mar, no meio da profundeza do mar, há uma quietude. Os peixes que lá estão lá. E a tempestade está lá em cima. Aquele que tem Jesus Cristo na sua vida, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode balançar os navios, não é verdade? Mas lá dentro, no seu interior, existe uma bonança, existe uma paz, existe um sossego, existe um gozo, que é Jesus Cristo que dá. Por isso ele disse que
no mundo tem aflição, mas para a gente pode ter bom ânimo. Mas ele diz também, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Ele está dizendo, olha, eu dou uma paz que não depende de circunstância. O mundo dá a paz que depende da circunstância. Mas a paz que eu dou, não. Depende de mim. Porque ele diz, eu dou a paz. É ele, a fonte. Mas, irmãos, quanto mais, diz Filipenses 3:1, quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Outra tradução diz, regozijai-vos no Senhor. Essa palavra é interessante. Se você olhar Filipenses 3:1 que eu mencionei, uma tradução diz, quanto ao mais, irmãos. A outra tradução diz, resta, irmãos meus. É a mesma tradução, mas explica de forma diferente. O que o apóstolo vem falando é o seguinte, olha, diante de todas as controvérsias, diante de todos os contratempos, diante de todas as decepções, a pessoa pode buscar satisfação em tudo, alegria em tudo, mas não vai conseguir alegrar em nada, nunca vai conseguir alegria. Onde que a gente consegue alegria? Resta-nos então ir a Cristo Jesus. É que em todo o universo não há alegria perene a não ser em Cristo Jesus. No universo pode haver alegria momentânea, mas ela não é perene e nem plena. Porque uma pessoa ela pode muito bem ter uma sequência de acontecimentos agradabilíssimos, receber uma sequência de coisas boas para a sua vida, contudo, no seu interior ainda não ter paz nem naquele momento. É ou não é verdade o que eu estou dizendo? Mas Jesus traz isso. Jesus é a nossa fonte de alegria e única. Eu só vou lendo, vocês vão ouvindo, por favor. Salmo 4:7 disse, encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. O que o salmista está falando aqui? O que Davi está falando aqui? Olha, o Senhor encheu meu coração de alegria, e a alegria que o Senhor põe no meu coração é maior daquele que tem muito dinheiro, que tem tudo. Salmo 16:11, tu me farás conhecer a verdadeira vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. 104:34, seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor eu tenho alegria. E a palavra de Deus é rica em textos que nos falam do Senhor Jesus Cristo como a nossa alegria. Mas como encontrar alegria? O segredo é Cristo. Começa pelo relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Alô? Começa pelo relacionamento. É quando a pessoa, e o princípio desse relacionamento, presta atenção aqui, a você que não sabe disso, mas o princípio do relacionamento está no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus apresenta Deus, Jesus, e o quanto Ele te ama. Porque Deus amou o mundo, você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que se você crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Quando a pessoa deposita sua fé salvadora em Cristo Jesus, quando ela entende que Jesus viu a sua condição aqui no mundo, perdido, sem Ele, porque a palavra diz que todos são pecadores, que o salário do pecado é a morte eterna no inferno. Então Deus quis nos livrar do inferno, Ele vem
em forma de homem, sem pecado, paga pelo nosso pecado na cruz do Calvário, porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E como Cordeiro de Deus, nosso Cordeiro substitutivo, ele se apresentou lá, morreu, como cantamos, ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo por todo aquele que quer aceitá-lo como Senhor e Salvador pessoal. Quando a pessoa recebe Jesus, como é que é se receber? É isso, é crer nele e falar para ele: Senhor, me perdoa, me salva, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador, entra na minha vida. Quando a pessoa ora, naquele momento, ele recebe Jesus como Salvador. Seu nome é escrito no livro da vida, ele é selado com o Espírito Santo de Deus, ele é justificado diante do Pai, enfim, várias coisas já acontecem automaticamente. E aí começa-se um relacionamento, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele e há um relacionamento com Deus. Aí que começa. E aí continua, em que a gente lê a palavra, ora, vai desenvolvendo o relacionamento com Deus. Quanto mais se tem intimidade com Deus, mais se conhece a Deus. Quanto mais se conhece a Deus, mais alegria inunda o coração da pessoa. Amém ou não? Você que já experimentou isso, diga amém. Amém. Talvez você não esteja em plena alegria hoje, porque a sua comunhão não está plena com o Senhor Jesus Cristo. Mas você sabe disso, por experiência própria. Não só porque a palavra de Deus declara que o meu relacionamento com Deus, dia a dia, e cada dia mais me enche o coração da alegria de Deus. E no meio disso eu vou vivendo e vou sendo consolado e vou sendo abençoado com isso. Então, temos que entender que a alegria é esse dom divino que Deus dá por meio de Cristo Jesus. Reconhecer também, irmãos, então começa com o relacionamento. Também reconhecer a nossa total dependência de Deus. Então nós conhecemos Deus, vemos quem Ele é, então eu posso me confiar nele, descansar nele, porque Ele é esse Deus que eu estou entendendo que é. Então, o que o profeta diz lá em Isaías 61:10, eu leio para os irmãos: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus. Então ele está falando, olha, em Deus eu me alegro, em Deus eu me regozijo. Mas ele diz, por quê? Porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, e como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que enfeita com suas joias. Olha que coisa maravilhosa aqui. O que ele disse? Eu me alegro e me regozijo em Deus, sabe por quê? Porque Ele me deu a salvação. Eu tenho a vida eterna. Por isso eu me alegro. Ele diz ainda mais, porque Ele me justificou, Ele me deu um manto de justiça, não é? Eu estava condenado pelos meus pecados, mas quando eu aceito Jesus como Salvador pessoal, a palavra de Deus diz que eu sou justificado. Já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é isso que diz a Escritura? Então agora ele recebeu o manto da justiça. E ele diz ainda, e como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal. Deus não só fez isso, mas também Deus deu um ministério para cada um de nós, não é? Estamos aprendendo aí uma vida com propósito que Deus nos confiou. E essa vida com propósito também nos enche de alegria por meio de Cristo Jesus. E diz ainda, como uma noiva enfeitada. E essa enfeitada são as dádivas de Deus, as bênçãos de Deus que são derramadas na nossa vida como joias, como os galardões que Deus dá. Então, temos que entender que tudo isso procede do Senhor Jesus Cristo. Lá em João 15:11 diz, se guardardes os meus mandamentos e permanecerdes no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, diz ainda, tenho-vos dito isso para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa.
Então, o que ele está dizendo aqui, olha, se vocês mantiverem um relacionamento comigo e andarem em obediência aos meus ensinamentos, vocês vão experimentar a alegria completa, alegria plena. Alô, gente? Alô? É palavras de Jesus, a alegria está nele. Então, esses são os processos que a gente experimenta alegria. Relacionamento, aceitar Jesus como Salvador pessoal, andar com Deus, ler a Bíblia, orar, crescer no conhecimento de Deus, andar em obediência, andar no caminho de Deus. E quando eu vou fazendo isso, Deus vai enchendo minha vida de alegria. Ele enche, é dele que vem isso. O gozo vem dele. Mas não só isso também, sendo que Jesus é a nossa alegria, tudo que nos afasta do Senhor Jesus traz o quê? Tristeza. Porque longe de Jesus é viver em tristeza. Perto de Jesus, alegria. Isso é uma matemática fácil, não é? Então, Satanás, as propostas desse mundo, o pecado vai nos tirar a alegria, porque ele nos separa de Deus, nos afasta dele. E o afastamento de Deus tira a alegria. E eu digo, pecado de qualquer tipo. Não precisa ser aquele tipo que o pessoal fala pecadão, não é? Não é. Pequenas coisas nos afastam do Senhor Jesus. Se há pecado, então é preciso arrependimento e confissão. Não é isso que a palavra de Deus diz? Amém? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Tá vendo? A pessoa está ciente, confessa, se arrepende e confessa. E Davi estava chorando no Salmo 51, dizendo que a vida dele estava uma miséria, que ele estava sofrendo muito, que ele perdeu a alegria. Mas quem era Davi? O cara mais rico da época, é ou não é verdade? Não é? É verdade, o mais rico, ele está falando, eu perdi a alegria, porque tinha um pecado na vida dele, o pecado separou ele de Deus, perdeu o gozo, perdeu a alegria, que vem de Deus, o Espírito Santo de Deus. Aí ele diz lá no versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Senhor, eu obedeci, eu desobedeci, mas eu quero obedecer, eu me arrependo, devolve essa alegria, falando que Jesus é a fonte da alegria e que o pecado tira a alegria. Então, se a gente não está tendo muita alegria como deveria ter, dá uma olhadinha na vida aí, se não tem alguma coisa para tirar da vida, para confessar, acertar com Deus. Dá uma olhadinha na vida, para ver se você tem Jesus Cristo realmente na sua vida, se Ele é o seu Salvador pessoal. Agora, a falta do relacionamento com Deus traz esse problema. Jesus é que é a fonte da alegria, nos dá também motivos de alegria. Ó, note isso. Jesus é a fonte da alegria, certo? Falamos disso até agora. Mas note essa outra coisa. Jesus nos dá motivos de alegria. Por quê, pastor? Olha, eu não vou ler os textos e nem vou comentar, senão a gente vai amanhecer falando a palavra de Deus, não é? Como o apóstolo Paulo. Um dia estava pregando e pregou tanto que gente começou a dormir. Como estava no segundo andar da casa, tinha gente para todo lado, gente na janela, e aí um lá dormiu, caiu e morreu, mas foi ressuscitado ali, não é? E aí aquela pessoa que não sabe bem da palavra de Deus, estava no encontro de grupo, e foi citar a mesma coisa, e falou, então Paulo pregou, ele caiu da janela lá embaixo, e correram lá e colheram 12 cestos cheios. Misturou as coisas, né, irmão? Não foi isso, não. O que é que eu tenho em Cristo Jesus? Que eu posso me regozijar sempre. Queridos, eu tenho a vida eterna, tem coisa melhor do que isso? Você tem Cristo Jesus? Você tem a vida eterna. Já pensou nisso daí? Eternamente nos céus, no gozo, numa vida plena, um monte de coisa para fazer lá, um monte de coisa bela, gostosa, porque céu é isso. Se Deus deu coisa legal aqui para você fazer, ir em rio, ir em cachoeira, tirolesa, e
quem gosta dessas coisas aí, quem não gosta é outra coisa. Tem um monte de coisa bonita, um mar, montanha, tudo legal que você pode viver e desfrutar aqui, coisa para comer. Ele fala de tudo isso. No entanto, lá no céu, Deus preparou algo maior, que João ficou de boca aberta e ele disse: uau! Não é? Ele diz: palavras não tenho para descrever tudo que Deus preparou para nós. Eu não tenho palavra, eu não sei descrever das maravilhas lá. Porque céu não é o que Hollywood fica mostrando aí, nuvenzinha, gente de mãozinha dada, junta e andando, vagueando ali, parecendo zumbi. Nada disso, meu irmão. Lá é vida. Lá é vida plena, sem dor, sem lágrimas, sem nada. Bom, eu tenho vida eterna, eu tenho o amor de Deus. Ele falou que nos ama com um amor imensurável, maior do que a altura, do que a profundidade, do que o Oriente, do Ocidente. Esse é o amor de Deus, que nada pode descrever a grandeza desse amor. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, nós temos a aliança de Deus através do sangue de Cristo Jesus, que aquele que crê está fechado a aliança com Ele, que tem a vida eterna. Eu tenho a marca da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, o selo de Deus na minha vida. Diga amém. Eu tenho esperança no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Eu tenho um nome, um novo nome, um nome de graça, um nome de honra, que fala lá em Apocalipse capítulo 2, verso 17, e diz: eu lhe darei um novo nome. E diz a palavra: eu lhe darei uma pedrinha branca. Então eu tenho uma pedrinha branca. Nessa pedrinha branca tem um novo nome, um nome que só você que recebeu vai saber. Esse é um nome de graça, um nome de bênção. Quando Jesus te der lá no céu aquela pedrinha branca, Ele está dizendo: meu filho, está aqui um símbolo de que você foi justificado. E está aqui um nome nessa pedrinha. E esse nome você vai ler, e aquele nome vai trazer gozo no seu coração, vai trazer mais alegria ainda no seu coração, porque é um nome que traz bênção, um nome que traz alegria. Eu tenho a adoção de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou justificado, eu sou santificado, e você glorificado quando Ele vier me buscar. Eu tenho uma herança nos céus, eu tenho o reino de Deus, e tenho a promessa de que vou reinar com o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a promessa de que lá no céu Ele vai enxugar toda lágrima, toda dor, e vai me fazer participante de todas as coisas, participante proprietário, porque eu sou filho do rei, de todas as coisas que tem lá no céu. Eu tenho Jesus como meu pastor. O Salmo 23 fala isso: o Senhor é o meu pastor. E o texto nos afirma, perdão, e que Jesus é um pastor que supre todas as nossas necessidades, e que nós podemos botar toda a nossa esperança em Cristo Jesus. Você que conhece o Salmo 23, eu vou mencionar levemente aqui duas grandes verdades destacadas nesse salmo. A primeira é que Jesus é o pastor pessoal, e diz assim: Jesus é o meu pastor. Está falando de um relacionamento pessoal conosco, está falando dele nos conhecer pessoalmente, individualmente, intimamente. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas pelos seus nomes, e elas me conhecem. Falando de um relacionamento pessoal. Também o pastor não só um pastor pessoal, mas também um pastor suficiente. E diz aí: o Senhor é o meu pastor suficiente, nada me faltará. Ele é o pastor que ama, Ele é o pastor que cuida, Ele é o pastor que providencia. Você quer ver uma coisa? Que coisa maravilhosa nesse salmo aqui? E diz assim: não faltará alimento. Verso 2: deitar-me fazem verde passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Não faltará refrigério ou alívio. Verso 3: refrigera a minha alma. Não faltará direção, guia-me pelas veredas da justiça. Não faltará segurança, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não faltará companhia, verso 4, pois tu estás comigo. Não faltará consolo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
não faltará alimento, preparas uma mesa perante mim, não faltará vitória na presença dos meus adversários, não faltará unção, unges a minha cabeça com óleo, não faltará regozijo, o meu cálice transborda, não faltará bondade e misericórdia, porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e não faltará esperança, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, por todos os dias. Aleluia, amém, irmãos? Ele é o bom pastor, nele está a verdadeira alegria. Enquanto eu partir, eu vou vivendo nesse mundo aqui, com as lutas, com as dificuldades, mas confiando, me regozijando no Senhor. Eu tenho a garantia das boas-vindas lá no céu. Eu me lembro, irmãos, em 1983, estava viajando num monte de conferências na América do Norte. Fazia 5 meses que eu não via minha família estava no Brasil, e saudade dos meus filhos pequenos, da esposa, e a luta naquele meio itinerário era difícil. Eu não tinha casa para dormir, de uma igreja para outra eu não sabia onde eu ia ficar. Às vezes, quando parava nesses lugares chamados áreas de descanso, tem lá um banheiro no meio do caminho, no meio da estrada, lugar para o carro estacionar, um parquinho, um lugar para comer. Às vezes aparecia ali um cachorro perdido, e aí eu brincava com o cachorro, e a vida era tão solitária, que a hora de eu montar no carro e sair para o rumo, eu sentia dor no coração de deixar aquele cachorro. Tamanha a solidão. Conversava com Deus dia e noite, dirigindo aquele carro. Não sabia onde ia dormir a próxima noite. Momentos difíceis, momentos alegres, mas me lembro de um momento que eu estava cansado de viajar, cansado de encorajar as pessoas, cansado de tanta coisa, estava tão difícil para mim já, mas ainda eu tinha alegria no Senhor Jesus Cristo, a comunhão com Ele, o conforto dEle. E um dia eu saí de uma igreja na cidade de Cleveland, e o pastor, sei lá o que tinha na cabeça, ele falou: olha, vai com aquele irmão e ele vai te achar um lugar para você dormir. E ele me levou num lugar, irmãos, era horrível. A janela entrava o vento e a neve, e lugar sujo. Eu não sei onde ele estava com a cabeça, e ofereceu um lugar daquele lá para alguém, para qualquer um que seja, para um ligeira da rua. Eu não ofereceria um lugar daquele lá. E ele ofereceu aquilo, e eu fiquei olhando aquilo. Falei: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu vou embora, eu vou montar no carro, vou embora. E eu ali, de uma maneira muito de Deus, eu consegui falar com a pessoa, e sem ofender a pessoa, e eu fui embora. Ele falou: mas está caindo neve, é uma tempestade, estão falando para a gente não sair. Não, eu vou embora. E eu montei no carro, joguei minhas coisas e fui embora, tarde da noite, tempestade de neve, não enxergava quase nada na frente. Peguei o rumo da estrada, nem estrada, achei um caminhão na minha frente que ia para a direção que eu ia. Falei: eu vou atrás dele, se ele cair no buraco eu vou também. Mas deixei uma distância e fui lá, aquela situação, cansado, esgotado, chateado com várias coisas. E aí então eu chego na cidade de Akron. Eu teria que falar naquela igreja no domingo, numa conferência. E aquilo era domingo à noite, mas seria daqui uma semana. Eu falei: e agora? Cheguei na cidade. Aí eu falei assim: eu vou lá no estacionamento da igreja, vou parar meu carro, se achar um lugar para mim entrar e dormir ali. Eu já dormi em chão de escola, em banheiro, já dormi em tanto lugar. Lá eu vou achar com certeza, vou entrar num berçário, pegar um colchão e dormir lá, não é? Fazer alguma coisa assim. E eu chego na igreja, tarde da noite, e tem alguém fechando. Uma igreja muito grande, 6.000 membros tinha a igreja. E alguém me vê, vai lá fora, eu me identifico, ele fala: peraí, meu irmão, não sai daí não, peraí, só um minutinho. Ele volta e fala assim: olha, vai para tal lugar.
Ele mandou eu ir para aquele lugar, e quando eu chego naquele lugar, tinha uma porção de hotel, uma avenida com muitos hotéis. E eu olho, procurando um hotelzinho mais simples ali que tem, porque é onde que eles mandam o preletor, né, evangelista, missionário, é esse lugar que costuma mandar esse pessoal. Aí eu olho, mas não é para cá. E quando olho, é no melhor lugar. Aquela coisa 5 estrelas, tudo de bronze, cheio de luzes, toda aquela coisa. Não é? Na entrada, assim, aquele tapete vermelho, aqueles pilares de bronze e tudo mais. Eu encosto o carro, assim, meu carrinho ali, não é? Encosto meu carrinho ali, aliás, emprestado, viu, irmãos? É emprestado. Encosto ali. E aí vem aquele cara todo vestido de pompa, aquele e tal, que é o porteiro ali, o cara que trabalha no hotel, e vem, abre a porta e fala: o senhor Cano? É de Cano? Eu mesmo. Seja bem-vindo. Pegou a chave, abriu o porta-mala, tirou as malas. Vai levar tudo para dentro? Vai levar. Aí, cheguei na recepção, todo o pessoal da recepção ali, tarde da noite, todo mundo se arrumando assim, tá? Falou assim: ó, seja bem-vindo. Tudo está pago para a sua estadia e o senhor pode ficar quanto tempo quiser. Irmãos, era um céu ali. Ali Deus falou comigo: confie em mim. Eu sei o que faço. E quando você precisar, eu vou cuidar de você. Eu aprendi muita coisa com Deus. Olha, eu nunca vi um lugar como aquele lá. Carpete dessa altura, não estou exagerando não, irmão, estou falando sério, dessa altura. Parece que eu estava andando em cima da cama, sabe? E bastava uma cama king size, mas tinha duas. Falei, poxa, eu durmo uma noite nessa, outra noite na outra. E não tem lado para dormir, né? De qualquer lado você dormir dá certo, né? Porque a cama é enorme, né? Alta, quase que tinha que pegar um banquinho para subir na cama, assim. De tudo lá, de tudo. Tinha sauna? Tinha. Tinha lugar para bronzear? Tinha. Deitei lá, liguei o negocinho de bronzear, cheguei na igreja moreninho. Tempo de neve, pessoal branco, que nem barriga de lagartixa. E eu lá moreninho, onde você esteve? E eu falava: eu estive com Jesus. Porque foi verdade, não é? Eu estive com Jesus ali. Mas foi aquilo que aconteceu. Eu estou dizendo, irmãos, que quando eu estava ali, eu me lembrei daquilo que Jesus disse, de quando eu chegar no céu. Lá em Mateus 25, 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, receberem como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Alô, gente? Alô? É isso que eu tenho. Um dia, quando eu chegar lá no céu, Jesus vai falar para mim. O texto diz: e o rei disse, e nós estamos falando de Jesus Cristo. E o rei disse: seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Rafael. Seja bem-vindo, Angélica. Não é? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Olha aqui o reino que eu preparei para você. Então, em Cristo Jesus, eu posso me regozijar, porque nessa vida Ele está comigo. Ele diz que é meu pastor, que Ele vai cuidar de mim, que Ele vai prover as minhas necessidades. E quando essa vida passar, que passa e passa rápido, quando eu chegar lá, Ele vai estar às portas dizendo: seja bem-vindo. Nós temos um lugar preparado para você. O reino de Deus me faz lembrar de um casal de missionários, já velhinho, passaram a vida no campo missionário, muito tempo longe de casa, longe da sua igreja local. Então eles, por estarem muito velhos, decidiram se aposentar e mandaram um recadinho, um recado naquela época para a sua igreja, dizendo: olha, nós estamos voltando para casa. E não se sabe se a igreja não recebeu o recado ou se não ligaram por aquilo lá. Mas quando eles desceram do aeroporto
e saíram no saguão do aeroporto. Não tinha ninguém para recebê-los. Então, a esposa olhou para o marido e falou assim, com lágrimas nos olhos, falou: meu bem, ninguém veio nos receber, nem um tapete vermelho para nos receber. E o marido olhou para ela e falou assim: meu bem, nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Quando nós chegarmos lá, Jesus vai falar: entra. Olha só, tapete vermelho, para que eles são seus filhos, seus servos fiéis. Vocês que estão na liderança de grupo, vocês estão servindo ao Senhor, mesmo que não estão na liderança do grupo em alguma área, são fiéis a Deus, estão vivendo essa vida em comunhão, querendo fazer a vontade de Deus. Meu querido, viva alegre, viva feliz, mesmo quando vem a tribulação e derruba as nossas lágrimas, não tem problema, mas lá no interior, por causa do relacionamento com Deus, com a comunhão com Deus, você se lembra das promessas de Deus, no meio de tudo isso, Deus vai te sustentando, e a sua esperança firme no Senhor Jesus. Com isso, você pode dizer: eu posso sempre me alegrar no Senhor. Amém, queridos? Eu quero que você saia daqui hoje à noite com gozo no seu coração. Às vezes a gente precisa lembrar o que a gente tem, porque a gente esquece, ou não é verdade? Não é? Às vezes a gente começa a reclamar da nossa vida. Ai, que difícil isso, ai, que difícil aquilo outro e tal. Mas sabe de uma coisa? Aquele que tem Jesus Cristo tem muita coisa boa e não tem nada que reclamar, não. É verdade? Eu sei que é duro, eu sei que é luta, é levantar cedo, é matar um leão por dia, se não 2. É assim mesmo, mas com Jesus a gente tem esperança. Essa moça que nós sentimos a sua falta, há um tempo atrás aceitou Jesus Cristo como Salvador pessoal. Ela foi assassinada provavelmente pelo próprio marido, que todos nós choramos. Mas sabe de uma coisa? Ela aceitou Jesus Cristo como Salvador pessoal. Ela passou por isso aqui, mas Jesus a recebeu lá. E hoje ela está gozando da promessa do Senhor Jesus Cristo, da aliança feita pelo seu sangue na cruz do Calvário. Então, a vida passa, um dia nós vamos passar para a eternidade, mas nós temos essa confiança. Então, querido, viva a sua vida, sai daqui hoje jubiloso, olha o que eu tenho em Cristo Jesus, olha para o Salmo 23, o que você tem em Cristo Jesus, olha para as suas promessas e a esperança que você tem nele. Amém? Então eu pergunto para você: você já tem Jesus como Salvador pessoal? Porque se não tem, isso aqui é só uma coisa que você ouviu que é possível, mas você não pode desfrutar disso. Você não pode ter isso. Mas a palavra de Deus diz que você pode ter se crer em Jesus como Salvador. Eu quero te convidar hoje à noite. Um dia eu estava numa igreja, fui convidado, participei dessa igreja, desse culto, perdão. E nesse culto foi falado do Evangelho, e eu estava sentado, acho que no penúltimo banco. E naquela noite, naquele cântico, no apelo, eu fui até a frente, e estava o obreiro da igreja ali. Ele estendeu a mão para mim e falou: o que você precisa? Eu falei: eu vim aceitar Jesus como o meu Salvador pessoal. E ali eu entendi que, como todo mundo, eu sou pecador também, e que o meu pecado me condenava. E por isso Jesus me amou e veio e pagou por mim, pelo meu pecado na cruz do Calvário. Naquela noite, Senhor, eu me arrependo e eu recebo o Senhor pela fé. Eu te aceito como meu Salvador. Senhor, me perdoa e me salva. Por isso Romanos fala: se com o teu coração crer e com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, você vai ser salvo. E eu convido você a fazer isso hoje, se você não fez ainda. Não para você ter qualquer compromisso com a igreja, mas é com Jesus a aliança. Você vai sair daqui hoje com a vida eterna garantida. Muitos aqui já fez isso, mas eu não sei da maioria, de todo mundo. E eu quero te convidar a fazer.
Vou pedir para todos curvar a cabeça e fechar os olhos. Será que há alguém aqui hoje à noite? Enquanto ninguém está olhando, ninguém está vendo nada, todos em espírito de oração, você hoje quer falar para Jesus: Senhor Jesus, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador, me perdoa, me salva, entra na minha vida. Eu quero a vida eterna que o Senhor promete a quem crê. Esse é o seu desejo, só levanta a mão. Eu não vou te envergonhar não, pode ficar tranquilo. Só levanta a mão, eu quero orar por você. Você vai dizer, só por levantar a mão, está dizendo, eu quero receber Jesus hoje à noite. Alguém? Alguém. Talvez você, crente em Jesus, tenha se distanciado de Deus, mas o pecado entrou na sua vida. Talvez a falta de comunhão com o Senhor Jesus. E você está perdendo a alegria plena que Jesus oferece. Mas você quer voltar, quer acertar as coisas com Ele e revigorar a sua vida. Você quer oração hoje à noite? Só levanta a sua mão, nós vamos orar. Alguém? 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 Fique em pé comigo, amém. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Fique em pé comigo. Nós vamos dar uma oportunidade para você vir à frente, falar com Deus. Você que quer aceitar Jesus como Salvador, mesma coisa. Aquilo que Deus falou no seu coração, a mensagem foi uma, mas o Espírito de Deus fala de várias maneiras. Enquanto cantamos, vem agora, cantando. Atribulado coração, a Cristo abrigo encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Vem agora, ó, vem, sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem já, descanso te dará. Vamos cantar mais uma, mas pensa bem nisso. Às vezes a gente vai tocando a vida, nós crentes em Cristo Jesus, e as coisas vão nos consumindo, as forças vão se esvaindo, e de repente nem alegria temos mais. O que está faltando? Jesus você tem. Talvez é o relacionamento, talvez é olhar as circunstâncias e não olhar o Salvador. Talvez é o momento de você ir agora a Cristo Jesus e falar: Senhor, olha, eu não estou alegre como eu devia estar. Tem coisa me atrapalhando, mas eu vou entregar essas coisas para o Senhor. E eu vou focar em quem o Senhor é, não na tribulação. E focar na vitória que o Senhor vai me dar amanhã. E eu vou confiar no Senhor. E vou ficar alegre, já alegre pela vitória que amanhã vai vir. Amém? Vem agora, se Deus está falando, você quer Jesus, vem agora então. Dilacerado pela dor, e as tuas culpas do pecado, vem sem demora ao Salvador, e vida. Oh, glória a Deus. Oh, Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem já, descanso te dará. Oh Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração por ser a nossa fonte de alegria e providenciar tudo que precisamos para ter essa alegria plena. Senhor, mencionamos tantas coisas que o Senhor fez por nós, e por essas coisas queremos dizer aleluia, louvado seja o Senhor por isso. Agora, Senhor, várias pessoas vieram na frente, eu não sei o motivo real, mas o Senhor falou aos seus corações,
sentir o desejo de corresponder. Então, aqueles que vieram ao Senhor, talvez, buscando vitória no meio das lutas, talvez aqueles que vieram buscando direção, buscando mais comunhão, buscando o teu perdão, buscando, como Davi, a alegria que se perdeu em meio às circunstâncias. Ó Deus, devolve essa alegria a esse coração, traz novo ânimo, novo gozo, regozijo para aqueles que porventura vieram aqui à frente, também para receber Jesus como Salvador pessoal, para receber a vida eterna e iniciar um novo relacionamento, Senhor. Ó Deus, que abram verdadeiramente o coração e com fé façam isso nessa noite e saiam daqui com a certeza que tem agora a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, seja com essas pessoas, é a nossa oração. Abençoa essa tua igreja, que ela viva vibrante, que ela viva alegre, se regozijando, mesmo no meio de tribulações, porque ela tem o Senhor Jesus Cristo, porque ela tem esperança, porque ela goza de todas as coisas boas que o Senhor dá. Assim, Senhor, eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar junto? Olha, antes de cantar, eu quero dizer, se alguém de vocês precisa de uma oração especial, ou uma oração junto com você, estamos dispostos a fazer isso. Se alguns de vocês vieram para aceitar Jesus como Salvador pessoal, eu estou à sua disposição, minha esposa Priscila está à sua disposição. Em 5, 6 minutinhos, a gente pode mostrar na Bíblia meia dúzia de versículos que você pode sair daqui com a certeza da vida eterna. Todos que quiserem, podem nos procurar depois, não é? Vamos lá, a última estrofe, a Cristo. Joga a última para mim. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver, ó vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó vem já, descanso te dará. Amém, glória a Deus. Deus abençoe vocês, boa noite, boa semana.